paz do Senhor, eu sou o pastor Washington Fenas, estou passando aqui para deixar uma palavra poderosa para o teu coração. Mas antes, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, acione o sino da notificação e deixa aquela curtida para que o YouTube entenda que esse conteúdo está sendo bom para você, tá bom? Capítulo 9 do livro de João diz assim: Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença e os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, foi estes ou foi seu pai, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou e nem seus pais pecaram, mas isso é para que se manifeste nele a obra daquele que me enviou. Interessante que o texto vai dizer que Jesus está caminhando com seus discípulos e eles viram um cego de nascença e fizeram uma indagação a Jesus. Quem pecou? Foi ele ou foi seus pais para que eles nascessem cegos? É interessante que isso já era algo corriqueiro naquela época. Se alguém nascesse com problema físico, eles atribuíam ao pecado. Era uma forma até dos sacerdotes da antiga aliança exercer o poder sobre as pessoas. Então, se alguém tivesse qualquer problema físico, coxo, paralítico, cego, surdo, mudo, eles atribuíam a ausência de Deus na vida daquela pessoa e na vida daquela família, na verdade. Só que quando os discípulos perguntam a Jesus quem pecou, se foi eles ou foi seus pais, Jesus automaticamente diz: nem ele pecou e nem seus pais pecaram. Ou seja, Jesus está dizendo ali, isso não é ausência de Deus, mas na verdade é para que se manifeste nele a obra daquele que me enviou. Jesus cospe no chão, faz um lodo, passa nos olhos do cego e pede que ele vá lavar-se no tanque de Siloé. E ele foi e voltou a enxergar. Jesus mostrou para os discípulos que um problema físico não é a ausência de Deus. Não foi um pecado de alguém que o tornou aquela pessoa com aquele problema. No caso dele, que era o cego de nascença. Jesus veio salvar e buscar aquele que se havia perdido. Jesus não veio salvar os sãs, como ele disse, as pessoas que não têm defeito, as pessoas que não têm problemas. Jesus veio buscar justamente e salvar os problemáticos. Jesus veio salvar a prostituta, Jesus veio salvar o infrator, aquele que não anda dentro da lei. Jesus veio salvar o desprezado pela sociedade. Jesus veio buscar justamente a escória do mundo. Quando ninguém quer, Jesus quer. Jesus quer justamente aquele que ninguém quer, que despreza. Jesus veio buscar e salvar a ovelha perdida. Eu não sei como é que está a tua vida hoje. Se você se encontra em uma situação complicada, que ninguém te dá valor. João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o que diz os versículos mais adiante. Então, através dessa palavra, eu quero dizer para você que o seu defeito, não sei qual, e aí eu não estou falando de defeito físico, mas moral, intelectual ou qualquer coisa parecida, não é algo que vai te impedir que o Senhor Jesus te alcance. Porque Jesus veio buscar justamente aquele que ninguém dá valor na sociedade. Talvez você esteja preso dentro de um cárcere, aí dentro de uma penitenciária. É você que Jesus quer. Jesus quer te salvar para te fazer um pregador do Evangelho. Jesus não está olhando a sua classe social. Jesus não quer saber se você é rico ou pobre, se você é intelectual ou se você é leigo. Jesus não está se importando com isso. Sabe com que Jesus se importa? Com a sua alma. Porque vai chegar um momento de prestação de conta. Todos nós vamos estar diante do trono branco do nosso Deus. Agora, Jesus é o nosso advogado. A palavra do Senhor diz assim: Filhinhos, não pequeis, mas se vós pecar, lembre-se que tem um advogado no céu, a saber, Jesus Cristo, o justo. Hoje ele é advogado. Ele advoga em seu favor quando o diabo chega te acusando diante de Deus. Jesus, ele mostra os cravos da cruz. Foi Jesus que morreu por você.
Ele pode te defender. Só que vai chegar um momento que de advogado ele vai passar a ser juiz. Sabe por quê? Porque naquele grande dia ele vai julgar todas as nações. E ele vai dizer aos que estão à sua direita: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que está construído desde a fundação do século. Mas o que está à sua esquerda, que não praticou as boas obras, que não viveu a palavra do Senhor, ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno não foi preparado para o ser humano. Mas, infelizmente, o ser humano está rejeitando o Filho de Deus. O ser humano está rejeitando a palavra do Senhor. Aqui está o caminho para a salvação. É a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que há dois caminhos. Um que leva para a perdição e o outro que leva para a salvação. O que é que leva para a salvação? É Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, não tem outro intermediador diante de Deus e dos homens. Só quem pode te salvar é Jesus Cristo, aquele que um dia subiu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou. Ele tem poder para te salvar. Portanto, eu quero te falar, através dessa palavra, que não tem nenhum defeito do mundo em um homem ou em uma mulher que Jesus não possa perdoar. Não importa o teu defeito. O que importa hoje é você reconhecer o seu erro, o seu defeito. Você reconhecendo e falando para Jesus: Senhor, me perdoa. Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu pequei, eu errei. Deixa eu te falar, Jesus não está com um pedaço de madeira esperando você confessar o seu pecado e ele te bater com essa madeira. Não. Na verdade, na hora que você se ajoelhar, ou até mesmo na hora que você abrir o seu coração para Deus, o Senhor está pronto para ouvir a sua confissão. A Bíblia vai dizer que o ouvido do Senhor não está fechado para que não possa ouvir, e nem a sua mão fechada para que não possa salvar. Jesus quer te salvar, Jesus quer te ouvir. Confessa o seu pecado diante dele e ele vai te perdoar. Ele vai mudar a tua história. E você vai ver que todo esse peso vai sair. Pois ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimido e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Olha, o pecado é um peso na vida do ser humano. O pecado é um peso na vida do homem. E tem pessoas que não conseguem sair. Entra e, como se fosse um buraco negro, se perde lá dentro dessa vida desgraçada. Pois a Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno. Toda essa corrupção, essa podridão que existe no mundo, Deus não está nesse negócio. Mas Deus quer te libertar hoje. Deus quer te salvar hoje. Se você estiver precisando de Jesus, eu te aconselho a você fechar os seus olhos agora. Comigo, que eu vou orar por você. E você confessar os seus pecados diante de Deus e disser: Senhor, me perdoa. Pode ter certeza que o Senhor vai te perdoar. O Senhor vai te consolar hoje. Pois os discípulos, quando perguntaram a Jesus sobre o defeito daquele cego,
Para os discípulos, poderia ser justamente um pecado de alguém no passado. O que eu entendo nessa passagem é que não importa o teu defeito, não importa a tua condição no meio da sociedade. Jesus, ele tem poder para te transformar. Ele tem poder para mudar toda a tua mentalidade. Porque Deus tem um projeto contigo. Deus tem um propósito contigo. Deus tem poder para mudar a sua vida. Então fique com essa palavra hoje. Eu vou orar por você. Feche os teus olhos. Poderoso Deus e eterno Pai, no nome de Jesus. Assim como o Senhor fez com este cego no capítulo 9 de João, curando e mostrando para os discípulos que o defeito daquele homem não impediria ele de ter uma nova história. Eu não sei, Senhor, qual é o problema dessa pessoa que neste momento está assistindo esse vídeo. Mas o Senhor sabe. Muda, Pai, toda a história dele, toda a história dela. Entra nesta vida, curando, salvando, libertando e resolvendo os problemas da vida desta pessoa. Eu creio que o Senhor tem poder para mudar. O Senhor é Deus, o Senhor não mudou, o Senhor continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém. Receba a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. Eu vou ficando por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, de fazer um comentário, se você gostou, pode ser uma crítica também, não tem problema, mas deixe sua curtida e até a próxima.